Bom dia, pessoas! Espero que estejam bem. Já estou aqui com o meu cafezinho. Hoje, dia 10 de setembro, e vamos com o nosso tarô do dia. Mas antes, os aspectos do dia 10. O que é que você precisa saber sobre esse número? Se ontem a gente estava aí finalizando, né, alguma coisa, e eu falei da questão da compaixão, do amor incondicional, mas também da finalização de ciclos. Finalizamos e reiniciamos, né? Porque eu não posso falar iniciamos, porque a gente iniciou dia 1º. Então, hoje, 10, a gente está no segundo ciclo do número 1. Então, a gente reinicia a semana. O que vocês podem pegar aí de dicas para hoje? O impulso que você precisa para a tua independência. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Tudo que você vem adiando para fazer, é o momento de fazer. Vai, confia, vai para a vida, coragem. Agora, tem uma questão. É você evitar ser egoísta, individualismo em excesso, porque o número 1 é o número do ser, você individual. E qual a função disso? É você trazer progresso dentro dos seus aspectos, do que você nasceu, do seu propósito, enfim. Você precisa trazer progresso, tá? Não só para si, mas também para os outros ao seu redor. Muita atenção a dificuldades de tomar decisões, inquietudes hoje, ansiedade, tá? Se tiver assim, vai lá no Spotify, meditação da mente serena, 5 minutinhos só, para você ali voltar aos eixos, né? Respirar novamente e ter aí insights sobre aquilo que você precisa fazer e realizar, tá? Se você quer fazer um mapa comigo, vem fazer. Se você quer fazer uma mandala comigo, vem fazer. E revisão de mandala também, agenda super aberta. Assim você faz aí, além do apanhado, né, área da vida, que a gente vai revisar, né, o que a gente falou antes, o que a gente vai trazer agora, né, se teve mudança, se você teve progresso, inclusive. A gente tem aí perguntas chaves e específicas para adentrar muito mais na profundidade do seu ser, a fim de fazer você florescer, tá bom? Vamos lá, simbora. Situações para o dia de hoje. Olha só, gente. Tinha algo que estava retido ou oculto, que hoje pode ter uma novidade. Isso tem relação ao encerramento de algo para trazer equilíbrio. Senti que estão só na introdução. Gente, esse encerramento trará equilíbrio. Estamos falando aqui de alianças, pessoas, elos, associações, no geral. Envolve muitas pessoas. É algo que estava aí no oculto. A espiritualidade talvez até tenha travado um pouquinho aí. Estava algo muito fechadinho. Mas isso vai trazer muito mais equilíbrio. Só fiz perguntar. É isso mesmo, Guiança? Aí saíram 2 cartas aqui. Daqui a pouco a gente vai desmontar. Vamos lá. Segunda situação. Minha gente, tem uma questão aí. Existe uma situação que envolve uma colheita, mas algo que está causando muita confusão e densidade tem a ver com uma dupla. Olha a dupla sempre. Tem uma dupla, um casal, só que é algo que está chegando. É algo que está no caminho, uma mudança. E é uma mudança que vai trazer a finalização de um peso. Mas a espiritualidade quer falar o quê? Mudanças no tempo divino. Né? Trabalhando aqui com a carta do navio, uma carta falada na mentoria de segunda-feira. Então, tem algo aqui que está mudando, mas não é nesse tempo, é no tempo divino. Tem coisas aqui para acontecer. As situações podem estar casadas, ok? Aqui. Então, você vai ver como isso se configura na sua vida. Envolvendo uma dupla, um casal, uma mudança. Inclusive, essas duas pessoas aqui podem estar distantes.
só falar das confusões que o story travou. Eu vou ter que falar tudo de novo aqui. Bom, ainda estava falando dessa situação do casal ou da dupla, tá? Para muitas pessoas, tem algo que está no caminho de um casal mesmo, tá? Que pode ter passado por muitos conflitos, inclusive períodos difíceis, né? Provações. Mas vou falar para vocês, esse período está chegando ao final e talvez seja finalizado, inclusive, com uma viagem, uma mudança, talvez até uma mudança de casa, etc. Que vai trazer muita colheita. A espiritualidade está ali trabalhando com muita força para isso, tá? A terceira situação, eu estava até falando isso, que a montanha não quer sair daqui, a montanha e o chicote não querem sair da mesa. Toda semana estão saindo, assim, não sei o que vocês estão passando aí. Mas tem aqui uma questão que está muito difícil lidar com relações, lidar com associações, ou simplesmente estar cuidando muito. Você tem semeado muito, mas cada vez que você está semeando, você está vendo que está muito árduo. Mas aqui, ó, gente, a centelha divina. Eu trago isso aqui não somente como figura masculina, mas como o homem integrado na sociedade, tá? E não é fácil, estamos vivendo períodos muito difíceis e dizem que 2026, né? Não fiz essa leitura ainda, vou fazer em dezembro. Mas a espiritualidade já fala, né? Pra gente que tem uma ligação. 2026 é o ano 10. E 10 a gente traz aí um impulso para que as coisas realmente aconteçam. Então, quando eu trago aí esses aspectos do homem, inclusive, eu trago até aspectos do que eu falei aí nos stories anteriores do dia 10, que é o homem, né? O ser humano integrado. Mas aqui eu vejo vocês, faz parte do deixar a centelha divina emergir, tá? Sair aí de dentro. São obstáculos que são passageiros. Eu trouxe aqui a carta dos trevos, tá? Você vai conseguir, com as suas habilidades e a sua capacidade, lembra que eu falo sempre do arcano do mago? Você vai conseguir sair disso, transmutar, tá? Eu trago aqui uma integração, inclusive, de masculino e feminino. Tem gente que vai se identificar com essa parte, né? Porque eu sempre recebo os feedbacks de vocês. Mas tem uma integração aqui. Por mais que esteja árduo, você está indo em direção à sua centelha e você está muito no... Esse é a maior bandeira aqui, o maior sinal que eu posso dar para vocês, tá? Vamos ver essa novidade aqui, que é a primeira situação, com relação às alianças aqui. Algo que está oculto, que está para ser finalizado. Falei um pouco de alguma situação dessa ontem. Olha só. Olha, gente, eu trago a carta aqui da orientação. E aqui tem uma figura angelical. Mas essa carta, ela fala que nós já temos o nosso guia interior, tá? E que a gente precisa acordar esse Buda nosso interior, cheio de sabedoria, para conseguirmos compreender os insights e aqueles sinais que a vida está nos dando. Talvez você já tenha recebido esse sinal, tá? Tem algo muito oculto que pode ter ligação, pode ter não, tem uma ligação muito forte com a espiritualidade. Tem um período que está se encerrando, mas a espiritualidade está meio que dizendo assim, olha, confia. Você está sendo orientado para ir para o lugar certo. Ninguém vai para o lugar errado, gente. Ou ninguém está no lugar errado. Vem um período de equilíbrio aí, de temperança, tá? Porque vai haver uma harmonia. Tem uma situação que vai, ia falar isso agora, se reverter. Porque tem uma roda da fortuna que está girando. A roda da fortuna está girando para colocar tudo no seu devido lugar. Hoje a gente tem o dia 10 e hoje a gente tem o número 10. Será que esse não é o sinal de que tem algo chegando realmente para você? Tá? Tem um período muito denso aqui que está sendo finalizado. Confie. Tem uma questão aqui que vai trazer temperança. Uma situação vai se reverter. Tá? Essa carta da temperança aqui eu falo de reversibilidade. Tem algo que vai modificar. Quando eu trago isso junto com a ordem de Deus, que é a roda da fortuna, eu não tenho como te dizer que as coisas vão dar certo. Não obstante, a carta da orientação traz o número 3, que é onde você recupera a tua leveza. Eu estou falando aqui com pessoas com muito poder pessoal, tá? Pode ser figuras femininas, sim. Que tem muita sabedoria, que vai ter prosperidade, sim. Tem algo que vai se materializar. Não se preocupem.
Aqui fala para vocês não se preocuparem. Vocês estão se sentindo, inclusive, sozinhos aí, tá? Abandonados pelo divino. Mas vocês que não estão conseguindo enxergar. Tem uma força divina. Segura essa boca do leão com serenidade. Tem algo aqui no teu caminho que vai trazer equilíbrio. Vamos ver mais aqui do que estamos falando? Ok, podemos estar falando de pessoas, amizades, ou de você mesmo conseguia uma ruptura que aconteceu, ou pegou você desprevenido, ou essa ruptura está para acontecer, tá? Quando cai o acidente, a torre, é porque algo você não estava preparado para alguma coisa. Olha a roda girando. Essa aqui é a mesma roda da fortuna, tá? Só posso dizer isso para vocês. Mas vai enaltecer vocês. Tem algo aqui que pode ser exposto ou revelado. Algo pode ser exposto ou revelado, ou você está tendo exatamente o reconhecimento pela espiritualidade, dizendo que tá tudo certo, ok? Tem uma preocupação aqui, uma resistência com relação a dinheiro, uma briga por conta de dinheiro. Pode ser uma questão de briga por conta de dinheiro e poder. Tem uma guerra, porque tem Marte aqui. Mas quando você... Ah, gente, essa aqui tá maravilhosa. Você que tá passando por um período difícil. Respira. Quando essa carta aparece, significa que um milagre está para acontecer e você nem está esperando. Eu tenho falado isso com tantas pessoas aqui. Gente, tem uma coisa para acontecer e vai ser muito boa para vocês. Só isso que eu tenho para falar, tá? Olha aí, ó. Tem uma força, essa força do chicote. Utilize tua força para se edificar e não para se chicotear. Aí, eu trago aqui uma bênção, tá? Vocês estão extremamente iluminados pela espiritualidade. Ok, vamos lá para a segunda situação, que é uma questão aí que está trazendo mudança. Talvez quem estava num período mais árduo aí. Estamos falando aqui de casal ou dupla, tá? Vamos adentrar nessa situação agorinha. Espera um pouquinho, pronto, só arrumar a mesa aqui. Tá, eu falei que tem uma colheita ainda que está chegando aí e que vai mudar a vida de muitos. Olha só, tem uma mudança super grande. Aqui eu trago além da ilusão, e quando eu trago o número 20, eu trago o arcano do julgamento. E quando eu trago o arcano do julgamento, eu não falo nem somente de algo que vai transcender. Porque aqui tem uma sabedoria muito vinda do terceiro olho, tem uma transformação para acontecer e que vai quebrar estruturas que são ilusórias. E assim, eu posso estar vendo aqui pessoas ou sociedades, gente que está aqui muito com algo que, isso aqui já não está mais fazendo sentido para mim, a gente precisa modificar. Eu tenho trazido muito questões de casais aqui que estão passando por mudanças e vão passar ainda. Tem algo vindo pro caminho de vocês, viu? E que vai provocar uma mudança extremamente positiva, tá? Espera aí um pouquinho, aí, botei errado. Se vocês são casais que estão em conflitos, isso vai passar. Seja por meio de um término e cada um seguindo a sua vida, seja por meio de... tem gente que tá aqui à distância, inclusive, tá? Mas... Deixa eu tirar aqui. Tem uma torre aqui. Algo inesperado vai chegar, galera. Talvez tenha uma pitada aqui de muita coragem para tomar uma decisão. Eu vejo alguém aqui extremamente maduro, mas eu vejo a papisa. E a papisa, ela entende da substância divina, ela capta as coisas. Alguém aqui, nessa dupla, já está sentindo que tem algo para acontecer. E quando eu falo de ruptura de estrutura que não é sólida, que não traz estabilidade, pode ser inclusive do próprio lugar que você está ou do lugar que você mora. Tipo, já não traz estabilidade, isso precisa sair, sabe? É um processo que já traz conflitos, inclusive conflitos internos. Olha,
Eu falo aqui com pessoas que viram as coisas, que passaram por uma torre, podem estar passando por uma torre. As coisas desmoronaram muito, mas foram para vocês descortinarem os véus das ilusões. Passaram por traições, inclusive, muitos conflitos mentais, mas se fortaleceram na espiritualidade. Tiveram que lidar com pessoas, com grupos, com conflitos, tá? Ambos dentro dessa relação podem ter passado por isso. Vocês vão ver como é que isso vai se configurar. E agora é o momento do sol brilhar. É como se fossem assim, vocês foram muito humilhados, agora serão exaltados. É tipo isso, tá? Porque tem um período sendo finalizado e toda morte traz um renascimento. E esse renascimento, ele traz o sol aqui, iluminando tudo. Minha gente, tem algo que está no destino de vocês. Essa chave aqui viram. Você já tem sabedoria, inclusive, para lidar com isso. É um novo começo. É o que eu sinto. A carta da descoberta. Mas vocês vão olhar assim para a vida e dizer, caramba. Olha, isso tem muito a ver com os novos projetos. Encerramento de um ciclo. Vocês deixam coisas para trás. Olha, tem um barquinho aqui. Eu posso estar falando mesmo de viagens. E muitas já estão sentindo que tem uma mudança gigantesca para acontecer aqui. Só digo para vocês, essa mudança vai trazer coisas extremamente positivas. Olha aqui. Tem algo, inclusive, profissionalmente chegando para muitas pessoas. Tá bom? Vamos lá para a última situação? Vamos com essa questão aqui, com relação a alguém aí que está fazendo essa teleenergia, lutando os desafios, não está desistindo, está trabalhando assim mesmo. Estou falando para vocês, vocês estão aqui em contato direto com a fonte, criadora de tudo que é. Maravilhoso. Foi um período sacrificante, ou está sendo sacrificante, mas é como se vocês já estivessem enxergando tudo. Tipo, sabe que você está passando por um sacrifício e dizendo assim, meu Deus, esse sacrifício é isso mesmo, eu tô bem diante desses sacrifícios, dessas coisas. É a centelha divina, você deixando a sua centelha assumir. Um mega sinal aqui. E isso vai causar um efeito extremamente positivo. Tem coisas que estão aí retidas, mas tem uma movimentação. E talvez até depois de muito movimento você tenha que dar uma parada. E assim, vocês estão passando somente por alguns obstáculos. Tem algo que está retido? Tem. Mas é algo que vai aí provocar um efeito de satisfação e prosperidade. Toda vez que a gente tira cartas aí com o elemento terra, a gente não fala de rapidez, mas a gente tirou ali um fogo um pouco retido, tá? Vocês, inclusive, passaram até por desgostos ou estavam meio sem saber, sem se encaixar, mas procuraram aí um conhecimento novo de si mesmo, procuraram estudar um pouco mais de si, procuraram equilibrar masculino e feminino. Eu tô falando isso, eu trago a arcano do carro, e estão ali tendo direcionamento e orientação espiritual aí pra seguir, tá? Às vezes as angústias batem pra quem está aí, mas é super natural, e é quando você está realmente angustiado que é o todo falando com você, saia dessa zona, tem coisa melhor pra você. E a espiritualidade está aqui me dizendo que vocês estão fazendo isso com muita nobreza. Continue, tá? Posso estar falando de figuras masculinas ou femininas aqui. Ok? Tem uma estrutura aqui, eu sinto essas empresas como vocês trabalhando em si. Ok? Tem uma partida para novos horizontes. Vocês estão indo para um novo horizonte e eu estou sentindo muito que é um movimento interno. Tá? Estão quebrando crenças e padrões limitantes. E estão sendo divinamente apoiados. Que lindo, né? Que lindo. Vamos para o conselho geral antes dos signos. Estou tirando aqui conselhos gerais para o dia. E pode ter gente, inclusive, que não se encaixa com nada, né? Daqui. Mas enfim. Se você conhece alguém que se encaixa, está aí no seu ambiente de trabalho, desabafou alguma coisa, encaminha o story para ela.
E o conselho geral aqui, a gente vai falar de Vênus e dos sentimentos. Vênus, Deus da beleza, do amor. Hoje é um dia para você trazer brandura para sua vida. Veja como eu estou aqui falando de equilíbrio. Quando eu estava falando dos aspectos do dia 10, eu falei do impulso, do que é que você precisa fazer, vai e faz com coragem, mas não deixa de sentir, tá? Sentir é curar, já diz uma pessoa especial aí, que me ensinou isso, e você precisa sentir. Hoje se permita deixar aí o fluxo dos seus sentimentos guiar. Se quer chorar, chore. Se está decepcionado, viva isso, mas dê vazão aos seus sentimentos, porque aí é o primeiro processo de cura, tá bom? Vamos lá, signos. Eu trago aqui Gêmeos e Câncer, Touro, Áries, Capricórnio. Capricórnio, tirei no outro story. Virgem. Nossa, mais dois. Escorpião e Sagitário. Então vamos lá? Gêmeos, Câncer, Touro, Áries, Capricórnio, Virgem, Escorpião e Sagitário, tá bom? Isso aqui é pra todos vocês. Um beijo super grande, uma quarta maravilhosa pra vocês. Paz, luz, harmonia. Beijos intuitivas de outras semanas podem estar casando com situações aqui e você achar aí um eureka para que venha a trazer mais tranquilidade para sua vida, tá? Com relação às situações. Ok? Tchau, tchau.